conhecer, eu quero convidar todos que estão de fone de ouvido a conhecerem esse Pelegrino maravilhoso. Se você ficar com vontade de me chamar no palco para a gente dividir as nossas experiências, eu vou ter o maior prazer, eu vou estar aqui te ouvindo, tá bom? Bem-vindo, Henrique Bosco. Um orgulho ter você, um grande palestrante, aqui no With Brands. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Boa noite, tudo bem? É diferente palestrar num silêncio, mas ao mesmo tempo é muito interessante perceber que as pessoas, de certa forma, estão te vendo. Eu me chamo Henrique Bosco e eu acabei de chegar de Santiago de Compostela. É uma viagem que teoricamente era para ser de autoconhecimento. E na melhor das expectativas que eu tive da minha vida, o autoconhecimento fez pequena parte de todo o processo. Foi uma viagem de aventura, uma viagem de muita dor, uma viagem de muito aprendizado, uma viagem onde eu ia levar meu pai não foi. Eu tenho um personagem que representou meu pai, o Bosquinho. Meu nome é Henrique Bosco, meu pai tem o apelido de Bosco. E esse processo de autoconhecimento, eu já estou nele há mais ou menos 10 anos. E eu vim trazer para vocês um pouquinho do que eu aprendi de autoconhecimento e principalmente as cagadas que o autoconhecimento traz. A exemplo, minha mochila não era para sair rolando, mas tá tudo bem, a gente volta com ela para cá. Para começar a palestra de autoconhecimento, gente, vamos lá. Meu fone de ouvido tá bom? Eu queria trazer para vocês 10 segundos, 15 segundos para a gente só tentar se conectar com o presente, para a gente começar a entender o que foi o autoconhecimento para mim no meu processo. Tudo bem? Então vou pedir para que vocês fechem os olhos, respirem. Espera só um pouquinho. Vocês fazem meditação? Boa. Então feche os olhos, mantenha a presença. Há quanto tempo vocês fazem meditação? Há muito tempo? 2 anos. Agora vai. A gente vai fechar os olhos e vai trazer esse momento de alegria, de paz. Eu falei para vocês que eu vim de Santiago de Compostela agora, né? Então, não vou conseguir meditar. Acho que eu estou muito emocionado. Eu vou pedir licença para vocês, porque eu acho que não vai rolar, tá? E o autoconhecimento é isso. O autoconhecimento, por mais preparado que você esteja, ele não acontece da forma que você quer. E para mim foi assim. Eu estou há 10 anos nessa jornada e quando eu decidi fazer a caminhada de Santiago de Compostela, eu chamei papai para ir comigo. Meu pai tem 80 anos de idade. 1 ano ele se preparou para ir. Ele treinava com uma mochila com 5 quilos nas costas, todos os dias durante 1 ano. Ele foi comigo? Ele conseguiu quebrar o pé 10 dias antes de viajar. E eu falei assim, pai, e agora? Porque era a relação, eu estou escrevendo um livro chamado Meu Pai. Vocês entenderam a gravidade do processo? Era um livro chamado Meu Pai ia comigo, era sobre a relação pai e filho, e ele me quebra o pé 10 dias antes. Fui eu e o Bosquinho. Eu me chamo Henrique Bosco, meu pai chama Bosco, Bosquinho. O apelido dele é Bosco. E nesse processo do Bosquinho participar dessa jornada comigo, eu andava da forma que vocês viram e aonde eu ia as pessoas paravam para me ver, para... O que é isso que você está usando? Um cara grisalho usando um Pokémon na frente. E isto é a mágica de você adaptar a tudo que você está vivendo, a todas as expectativas que você botou naquilo, e você ia adaptando e construindo. O meu pai viajou comigo, ele fazia uma videochamada comigo todos os dias, na hora que eu queria, porque quem estava fazendo a caminhada física era eu, não papai, e ele me respeitava no meu momento. E agora eu vou contar para vocês o que aconteceu nesse processo. Tô bagunçando, a produção tá bagunçando o palco de vocês, tá? Depois vocês arrumam. Mas o que aconteceu nesse processo? Eu comecei dia 25 de setembro, logo agora, foram 300 quilômetros. E esses 300 quilômetros, eles foram sozinhos. Eu levei essa mochila comigo e eu tinha aqui tudo o que eu podia levar. Eu tinha 3 cuecas,
2 meias, eu tinha 4 camisas, eu tinha uma calça, uma bota, um tênis, um chinelo. Eu podia carregar 9 quilos. Tudo meu que eu saí de São Paulo estava dentro desta mochila. Foram 9 quilos carregados todos os dias. Aí vocês falam, o que vocês colocariam para carregar numa mochila dessa? O que vocês não colocariam? Qual a coisa supérflua que vocês deixariam para fora? E o que vocês não abririam mão? Eu, como um bom peregrino e vaidoso que sou, eu levei perfume. Não sei se vocês levariam perfume. E o perfume fez parte do meu processo, porque eu amo perfume, gente. Desculpa, a mochila era minha. Se vocês não fossem levar perfume, parabéns! O que vocês levariam? O que vocês não levariam? E o autoconhecimento é sobre isso. O que você leva e o que você não leva. O perfume foi. O que mais eu levei? Eu estou num processo de deixar meu cabelo crescer. Meu cabelo não é aquele cabelo trivial. Eu tive que levar um creme de cabelo, porque o meu cabelo precisa de creme. Ele precisa estar hidratado. São pesos que eu decidi colocar e levei. Eu levei 3 cuecas. Adivinha o que aconteceu que eu descobri no segundo dia? Eu estava com uma cueca rasgada. Eu consegui escolher 3 cuecas, uma delas rasgada. Ah, então compra uma no caminho. Não, não é, gente. Eu estou no meio do mato, pequena cidade. Você não vai parar para comprar uma cueca. Eu fui com ela rasgada e está tudo bem. E assim começou a minha caminhada. Imagine que aqui atrás eu estou em Porto, Portugal. Eu estava na Sé. Não sei quem já teve a oportunidade de visitar a Catedral da Sé, em Porto. Ali eu comecei com a meditação, ali eu comecei com conexão comigo mesmo, com a presença. E o meu primeiro dia de caminhada, normalmente as pessoas fazem 20 dias de caminhada, o que dá mais ou menos umas 6 horas, 7 horas de caminhada. Pessoas jovens, pessoas mais velhas, pessoas com uma boa capacidade de andar, uma pessoa com uma capacidade menor de andar, mais ou menos 15 a 20 quilômetros. Todo mundo anda em torno de 6 a 7 horas. Anotaram isso? É super pertinente essa informação. Eu fui no meu primeiro dia e eu me programei caminhar 26 quilômetros. Era um pouco mais que a média. Eu sou forte. Só que eu decidi, logo no início, incrementar mais 6 quilômetros. 26 mais 6, 32 quilômetros, porque eu queria ir pelo porto lateral, vendo a saída de Porto pelo litoral. Vocês já foram para o Porto Litoral? É a coisa mais linda. Faria de novo, mas foram 26 quilômetros a mais. Foram 6 quilômetros a mais, então foram 32 quilômetros. Estava eu com a minha mochila, caminhando. Olha o passo que eu dava. Eu sou rápido. E aí, liguei no primeiro albergue, que eu decidi ir para albergues, quartos comunitários e o meu perfume. Eu estava economizando. Quartos comunitários. Liguei no primeiro albergue. Oi, tudo bom? Prazer, Henrique. Eu gostaria de guardar uma cama. Então, não tem mais cama. Ah, tá tudo bem, eu tenho uma segunda opção, óbvio, eu sou planejado. Liguei no segundo albergue. Oi, tudo bem? Eu queria uma cama. Então, acabou. Como acabou? Eu me planejei para 2 possibilidades de albergue. Eu medi quilômetro, eu medi espaço, eu medi tempo. Eu sabia o horário que eu ia chegar lá. Estava tudo planejado. Eu peguei o meu celular, abri o meu celular, Booking, andando. Vocês já fizeram algum Booking andando? Eu fiz. 9 quilos. Eu tenho horário para chegar, meta para bater. Mas Henrique está fazendo o caminho de Santiago de Compostela. Gente, caguei. A viagem é minha, eu que sei. O que aconteceu? Eu peguei na mesma cidade. Só que o albergue que eu estava planejado era no início da cidade. E esse albergue era onde? No final da cidade, 5 quilômetros a mais. 26 quilômetros, mais 6 da lateral, mais 5 quilômetros. Vamos começar a fazer as contas? Eu errei o caminho. No final das contas, eu fiz uma caminhada de... Era para ser 6, 9 horas... 42 quilômetros no primeiro dia. Eu fiz uma maratona no primeiro dia. Vocês viram que eu tenho uma meia?
eu tenho varizes. Como é que minha perna chegou lá no final do dia? Inchada, inflamada. Tomei remédio para desinflamar, deitei na cama, acordei no outro dia, maravilhoso. Por quê? Porque eu sou um cara preparado, eu tenho corpo, eu faço exercício, eu corro, tá tudo ótimo. Segundo dia, bora. E comecei a caminhar no meu segundo dia. Olha o que aconteceu no segundo dia, super legal. Vocês perceberam que a minha mala tem um saco de dormir? O meu pai ficava aqui na minha frente, e aí eu tinha uma toalha que eu levei, eu tinha uma das minhas cuecas, essa não tá rasgada. Eu tinha a minha meia do dia seguinte. E eu lavei minha roupa no dia seguinte. Só que eu cheguei que horas no hotel? No albergue? Tarde, né? A minha roupa secou? Ela vai secar. Eu simplesmente virei um varal ambulante. Porque eu coloquei todas as minhas roupas penduradas na minha mochila. E eu, que era para ser um peregrino, com o meu perfume bonito, roupas bonitas, eu fui preparado. Eu comecei a ir como um varal. E isso é teoricamente normal, mas não deveria ser tão normal, porque tem secadoras nos lugares e tudo mais. Bom, resumo da ópera. Estava eu andando no segundo dia, desta forma. É bizarro, né? Imagina. As pessoas vendo sua cueca, sua meia, e você andando, minha perna inflamada. Nesse dia eu tinha uma palestra, um banco brasileiro virou para mim e falou assim: eu quero que você palestre pra gente. Tá bom, vou estar fazendo peregrinação, mas é especialmente por isso, porque você vai falar de autoconhecimento. Óbvio. Vou chegar no horário certo, acelerei o passo no segundo dia, 26 quilômetros. Cheguei bem na casa de um italiano que mora lá, de 80 anos de idade, super boa praça, chamado Leonardo, e da esposa dele, que é a Ana Paula. Eu aluguei uma casa no final da casa deles, dentro do mesmo lote. Eles recebem peregrinos. Eu precisava de um quarto particular nesse dia para fazer minha palestra. Eles levavam para mim o tempo inteiro frutas, suco, café, levaram um jantar que eles comeram para mim. Eu amei eles. No outro dia eu acordei, o que aconteceu? Estou preparado, universo. Tá tudo jogando a favor, minhas pernas estavam melhores. Mas eu conheci uma canadense. E essa canadense, chamada Jamie, era muito gente boa. Só que ela andava mais rápido do que eu. O que aconteceu? Eu me fudi. Desculpa a palavra. Porque eu fui acompanhá-la. E eu não escutei o meu corpo. Eu não escutei os meus limites. Eu não escutei o que eu precisava. E isso me causou um problema sério. Eu tive uma canelite nas duas pernas. Canelite é uma inflamação que normalmente quem tem e pratica esporte precisa parar alguns dias e não fazer exercício. Eu tinha a opção de parar? Mas beleza, nessa noite eu não percebi o tamanho da inflamação, mas eu continuei com a brincadeira. Eu vou andar. A Jamie, que eu conheci nesse dia, ela me contou da história dela. Eu estou indo de autoconhecimento, certo? Ela foi estuprada quando pequena. Ela tinha acabado de perder o marido. Ela tinha acabado de perder um filho. Ela tinha tudo para estar mal. Só que ela estava sorrindo daqui e aqui. Ela tinha motivos para acreditar que a vida era muito boa. E ela pegava todas as dores que ela tinha e transformava aquilo em uma atitude. Ela era dona de um trabalho espiritual, não, um trabalho social no Canadá. Ela atendia gente carente. Ela tinha um trabalho para pessoas que foram estupradas, abusadas. Eu queria estar do lado dela naquele dia. O que ela me ensinou, o que ela me trouxe de informação, eu queria. Só que eu não podia, porque eu não escutei o meu corpo. O meu corpo não pedia isso. O meu corpo pedia: Henrique, vai devagar. Mas a minha vontade de estar do lado dela é maior. Beleza. Chegamos no final do terceiro dia, ela virou para mim e falou assim: nossa, 26 quilômetros? Faria mais, porque você é ótimo.
Não consigo mais nenhum passo, minha filha. Dei um abraço nela. Chorei pela despedida. Fui deitar. Chegou o quarto dia. Eu dormi num albergue comunitário nesse dia. Era um convento. E nesse dia, eu tive bastante dor. Eu não dormi direito. Eu não medi o tamanho da dor para começar a caminhar. E eu pensei, vou aquecer o corpo, vou melhorar e vou. Melhorei. Fui. De repente, quando eu estava mais ou menos a 1 hora do caminho, eu comecei a sair da cidade, eu comecei a entrar numa área não urbana, pedregulhos, pedras, terra, morro, não tem mais cidade, 1 hora caminhando, eu comecei a sentir muita dor. E a opção de voltar era muito forte, porque eu economizaria um tempo para pedir ajuda. Eu não quis voltar. Para quem estava andando naquela velocidade, eu comecei a andar assim. Eu adaptei a minha velocidade para a minha dor. Nesse momento, eu comecei a perceber como eu fui burro, como eu fui um idiota, como eu estava arrependido de ter andado tanto, de não ter feito a caminhada correta, de ter subestimado minha força. E eu comecei a perceber que eu errei. E o autoconhecimento, você tem isso o tempo inteiro. Nesse momento eu peguei o telefone. O meu pai, que estava participando só quando eu ligava, lembra que eu falei? Eu peguei o telefone, sentado, na mata. Era às 5 horas da manhã aqui em São Paulo, ele é de BH. Pai, tudo bem? Eu vou te falar uma coisa muito importante. Eu não quero que você fale nada. Eu quero ser acolhido. O que eu vou te falar talvez vai te causar um impacto muito grande. Mas eu preciso que você só receba. Eu tô com muita dor. Eu tô com minhas 2 pernas extremamente inflamadas. Eu não sei se eu vou continuar. Eu não sei se é possível continuar. E aí meu pai começou a... Não, Henrique, não sei o que eu quero que você me acolha, pai. Eu tenho 46 anos de idade e eu preciso decidir. A caminhada é minha e eu vou decidir isso. Nesse momento, eu comecei a falar para ele o que tinha acontecido. Eu não tinha contado todas as histórias para ele. E aí, papai, tá bom, meu filho, o que você precisa? Aí daqui 1 hora eu te ligo. Eu estava andando assim. Eu andei 10 quilômetros assim. O que normalmente as pessoas fariam isso em 3 horas, eu fiz em quase 8 horas. Quando eu estava já meia hora depois que eu falei com o papai, estava insuportável andar. Era ladeira, ladeira para cima, ladeira para baixo. A crença de cada um de vocês aqui é individual. Cada um sabe o que acredita. Eu vou contar uma pequena história para vocês. Vocês podem falar que foi coincidência, que foi sorte, eu sou rabudo, que foi Deus, mas isto foi o que aconteceu. Eu parei, olhei para cima e falei, Deus, eu não estou aguentando mais. Eu preciso de um pau, de alguma coisa para me ajudar, porque eu não estou conseguindo. Eu vou usar o meu braço para me ajudar. Continuei andando. Aí eu vi um pedacinho de madeira, eu peguei e aquilo envergava. Me sustentou durante uns 3 minutos. Eu virei para Deus e falei assim, Deus, deixa eu te contar. Isso não tá legal. Eu tô colocando minha força, eu sou uma pessoa que pesa 70 quilos. Não vai dar certo. Eu preciso de alguma coisa mais forte. E aí continuo andando. Quando fala de um cajado, alguma coisa, como é que vocês imaginam? Reto, não é? Eu comecei a procurar uma coisa reta. E aí eu vi um. Era quase
desta grossura. Aí era o que eu precisava, só que ele veio cheio de galinhos. Eu peguei aquilo e comecei a tirar o galinho. O que quase aconteceu? Eu quase machuquei minhas mãos. Se eu já tô cagado com a minha perna, imagina tá cagado com a mão, carregando uma mochila de 9 quilos. Não, gente, pelo amor de Deus, segura. Eu olhei para cima e falei, Deus, deixa eu te contar uma coisinha. Não é que eu sou exigente. Não é que eu tô exagerando, não é que eu sou meio, sei lá. Mas me dá uma coisa mais preparada, porque não vai dar certo isso daqui. Continuei mais 3 pedaços de caminho, 3 minutos, 5 minutos, e encontrei isso. No chão. É torto. Vocês pegariam para ser um cajado? Alguns sim, alguns não. É torto, gente. Qual a probabilidade de funcionar? Eu peguei. Vai funcionar. Percebam a parte da mão. Perfeito para colocar de um lado, do outro. Eu encontrei ortopedistas e encontrei fisioterapeutas no caminho. Percebam a angulação no meu corpo. O ortopedista falou assim, é perfeito porque você não vai nunca lesionar o seu ombro porque está na sua altura. Então eu andava de um lado e andava do outro. Aí, uma hora eu estava numa ladeira, quem chegou agora, seja muito bem-vindas. Eu estava numa ladeira e eu precisava fazer força, já estava com muita força. Aí eu falei assim, bom, preciso dos 2 braços. Aqui eu coloco aqui e aqui. Perfeito. Eu vou fazer a força nos 2. De um lado e do outro. Eu usava com as 2 mãos. E se não era uma ladeira tão ladeira, uma ladeira menos íngreme, eu ainda podia usar esse daqui. Gente, eu parei, sentei e falei assim, olha Deus, deixa eu te contar uma coisinha. Quando eu te pedi alguma coisa perfeita, não era para ter o melhor designer do mundo, não era para ser incrivelmente assim. E gente, posso falar, eu fui parado o tempo inteiro no caminho e as pessoas me pediam para saber se eu que tinha levado, se eu que tinha desenhado. Essa ortopedista me disse que hoje as próteses que ajudam, elas têm essa angulação, porque isso ajuda a fortalecer a força, a angulação do ombro para não machucar, as pegadas. Não podia vir coisa melhor. Na crença de cada uma de vocês, de cada um de vocês, se é Deus, se é o acaso, se foi sorte, se eu sou rabudo, pouco importa. O que importa para mim é que isso andou comigo 240 quilômetros nessa velocidade. Eu andei 240 quilômetros nessa velocidade. Eu saía de manhã, era um dos primeiros a sair, eu parava uma vez por dia para comer alguma coisa e eu, só se ver o horário, eu parava uma vez por dia para comer alguma coisa e as pessoas paravam 2, 3 vezes, só que eu estava na minha velocidade, no meu tempo, da minha forma. E essa foi a jornada que eu fiz. Nesse dia eu tive muitos aprendizados. Eu tive que aprender que o meu entusiasmo do primeiro dia, ele é importante. Mas sem planejamento, sem organização, sem eu prestar atenção para reservar os lugares, vai dar merda. Para. Acalma-te. Quem me conhece sabe que eu sou um cara empolgado, que eu ajudo Deus e o mundo. Eu sou uma pessoa super assim. Eu sou dirigente de um trabalho espiritual às segundas-feiras. Eu faço muitas coisas pelos outros porque eu acredito que ajudar, essa empolgação, essa vontade de participar, sou eu. Mas isso me atrapalhou. Essa empolgação, essa falta de planejamento, essa falta de saber para onde eu estava indo. Tive outros aprendizados da presença. Eu não estive presente no primeiro dia, eu estava com fone de ouvido. O fone de ouvido me fez curtir o caminho. Jornada não é isso. Jornada é presença. E por causa da falta da presença que eu tive, eu não me organizei no primeiro dia que eu fiz uma maratona de 42 quilômetros, sem precisar fazer. No segundo dia, eu tive que ir mais rápido para palestrar. No terceiro dia, eu conheci a canadense, a Jamie, maravilhosa. E isso foi acontecendo até eu chegar no quarto dia e me machucar. Eu fui dormir mal, eu andei 14 quilômetros de 28, peguei um Uber, cheguei numa drogaria, faltava 20 minutos para essa drogaria fechar. Sorte, talvez. Lá dentro tinha um médico que não trabalha lá,
que estava passando como cliente e ele me atendeu. Sorte? Talvez tenha sido. Esse médico conversou com a enfermeira que estava lá dentro da drogaria e eles me recomendaram um complexo de coisas, anti-inflamatório, analgésico, relaxante muscular. Ele prescreveu tudo ali, me deu o direito de comprar e eu comprei, fui dormir. Sorte. Sincronicidade. Aprendizados que eu estava tendo e eu tinha que passar por aquilo. Cada um pode pegar a forma que quiser, acho que tem vários nomes. Mas o processo principal foi que eu tive muito amparo no meu processo. Nesse dia eu fui dormir grato pelo que eu tinha passado. Eu acordei com um dia puto, reclamando, falando que eu era um idiota e fui dormir grato. Grato por ter aprendido, grato por ter vivido, grato por ter visto aquilo acontecer na minha vida. Continuei. Acordei, quinto dia, lindo, orla de um rio. Coisa mais linda, floresta, meditei, gravei conteúdos para o meu podcast, gravei conteúdos para o meu Instagram, gravei conteúdos para várias coisas que eu faço e fui continuando e fui andando no meu caminho, no meu tempo. Acima de tudo, no meu tempo, porque eu tive que descobrir qual era o tempo que eu tinha, qual era a passada que eu tinha que dar. E fui. Desse dia em diante aconteceu algo mágico, que foi, eu saí da orla do litoral, eu saí de Porto para Santiago, eu fui pelo litoral de Portugal. Nesse dia, no quinto dia, eu mudei para o central. O caminho central da peregrinação, ele é mais cheio. E a partir desse dia eu comecei a conhecer muitas pessoas. E aí eu conheci o James, um inglês super gente boa, que está montando uma quadra de beach tênis lá em Londres. Aí eu, beach tênis? Beach tênis ele está montando uma quadra. E assim, tem várias histórias. E ele estava lá porque ele estava vivenciando sair de empresa e empreender. Aí eu conheci uma família que a mãe tinha acabado de aposentar e o filho mais novo, mais velho, estava voltando da Austrália para a cidade deles na Inglaterra e eles resolveram ir mãe, os dois filhos, o pai quebrou o pé um dia antes de viagem. E aí você vai começando a se conectar com as histórias e aí você vai entendendo. No caminho de Santiago de Compostela tem uma coisa que é, todo peregrino, ele vira um para o outro o tempo inteiro e fala, bom caminho, bom caminho, bom caminho, um bom caminho. E esse um bom caminho é uma forma de você reconhecer a pessoa que está passando por um processo de dor, de autoconhecimento, porque tirou férias, porque está aposentando, porque perdeu um marido, porque separou. Tinha uma menina maravilhosa que ela estava para casar e ela falou pro noivo, vamos fazer uma viagem separado, você vai para um canto sozinho, eu vou para outro canto sozinho, a gente vai passar umas 2 semanas, alguns dias fora, para a gente se encontrar para o casamento. E eles fizeram isso e eu conheci essa menina. Gente, só de lembrar arrepio. Foi tão legal minha troca com ela, porque ela estava tão feliz, porque ia casar com um cara que ela amava, e ela estava ali sozinha, se conectando com ela mesma. E o caminho é isso, quando a gente deseja um bom caminho, a gente está desejando para essa pessoa que a jornada dela seja o que ela precisa ter, seja o que ela precisa passar. E assim foi o meu 6º, o 7º, o 8º, o 9º, 11º, 12º, vários dias andando a passo de tartaruga. E aí eu vou conhecendo as pessoas, vou conhecendo as histórias. Igual tenho certeza que cada um de vocês que estão me escutando tem uma história. Tem uma dor, tem uma vontade, tem um sonho. E o autoconhecimento é você se permitir se escutar. É você se permitir prestar atenção naquilo que talvez é importante para você realizar. A jornada de Santiago de Compostela para mim era a reconexão minha e do meu pai. Durante um ano ele se preparou. Durante um ano a gente começou a se reconectar, porque ele estava muito empolgado. O filho dele do meio chamou ele para viajar. Para contextualizar um pouco mais, eu sou um homem gay. Isso não causou uma ruptura na nossa relação, mas tem contextos na infância. E a gente nunca era o melhor amigo, mas a gente era próximo. E ele, durante esse um ano preparando, a gente se tornou amigo. Ele não precisou viajar. A viagem era
pouco importante. Ele precisou de um motivo. E esse motivo, que era a preparação para a viagem com o filho, que legal, ele começou a mudar os atos dele. Eu comecei a mudar meus atos. Eu comecei a procurar o meu pai por um tema em comum. Ele começou a me procurar por um tema em comum. E isto foi a nossa jornada. Quando ele não foi, eu tive que criar a minha própria jornada. E o autoconhecimento é isso. Aonde pega no seu calo? Aonde é legal? Aonde dói? Aonde você não sabe? Onde tem respostas? E aí eu queria instigar vocês. Quem de vocês tem uma pergunta, alguma coisa para falar? Alguém tem uma pergunta? Não? O autoconhecimento, ele é, acima de tudo, uma pergunta para dentro de você. Só fazer uma brincadeira, vocês acabaram com a minha brincadeira, tá? Era para alguém levantar a mão para falar, eu tenho uma pergunta. Vai, finge alguém, vai, finge. Então, nesse exato momento, eu queria te falar que eu não vou deixar você me contar a sua pergunta, porque nem tudo será respondido. E o autoconhecimento é isso. Viu, gente? Participa da próxima vez, tá? E é isso, porque quando você começa a fazer perguntas para você, você começa a ter respostas de você mesmo. E quando você começa a ter respostas de você mesmo, você começa a perceber o quanto que para você é importante algo, o quanto para você é importante outra coisa. E você vai determinando o quanto que você quer ir para um lado, o quanto que você quer ir para o outro. Eu era um baladeiro. Eu ia para balada todo final de semana. Hoje eu sou dirigente de um trabalho espiritual. O que mudou na minha cabeça? Qual foi o ato que aconteceu? Não sei falar um. Eu sei falar de várias coisas que foram acontecendo no meu percurso. Mas isso foi mudando aqui dentro, pouquinho. Meu pai, a relação com ele, a minha relação com os meus funcionários, a relação com as pessoas que me contratam. E o autoconhecimento é essa busca constante de você entender sobre o seu olhar o que você quer. E aí se você vai fazer um yoga, se você vai tomar ayahuasca, se você vai para a religião católica, judaica, se você vai para o budismo, são múltiplos caminhos. Eu sou universalista. Universalismo, a gente não tem religião, mas a gente tem a crença de que o amor é a coisa mais importante que existe na face da Terra. E é isso hoje que eu expresso para onde eu vou. Quando eu estava indo para o final da minha caminhada, eu comecei a me conectar com a chegada. E na hora que eu observei a chegada, eu comecei a criar uma expectativa. Nossa, quando eu chegar. Imagina vocês, eu estava a 300 quilômetros andando super lento e a chegada era para mim algo importante. E eu vou trazer para vocês um entendimento de algo que para mim foi bizarro. Eu levei uma tartaruga. Alguém já ouviu falar de arquétipo? Vocês compreendem o entendimento de arquétipo? Arquétipo é um conhecimento no nosso subconsciente, é um conhecimento geral para o nosso subconsciente de algo que aquilo representa, aquela energia, aquela força. Então, quando eu olho para uma tartaruga, qual é o arquétipo da tartaruga? Lentidão. A gente pode trazer lentidão para um lado um pouco mais romântico, dizendo, vai no seu tempo, você vai chegar lá. Há 2 meses antes da viagem, uma das médiums do centro que eu trabalho, ela virou para mim e falou assim, Henrique, eu te olhei e eu precisava te falar uma coisa, tartaruga. Eu olhei para ela e falei assim, obrigado. O que tartaruga tem a ver na minha vida? E eu não compreendi. 2 semanas depois, a gente estava numa cerimônia e estava tocando uma música que tocou a palavra tartaruga. Ela parou, de onde ela estava, veio, Henrique do céu, veio de novo para eu te falar de tartaruga. Eu, obrigado. Que bom que é tartaruga. Eu fui procurar o arquétipo tartaruga, entendi, obrigado. Proteção, vai com calma. Quando meu pai disse que não ia, eu falei assim, bom, o que eu vou levar no lugar dele, que eu queria levar um mascote. E aí, quando eu falei assim, vou levar um mascote, eu decidi levar um cachorrinho. Uai, mas eu peguei uma tartaruga. Na hora que eu peguei o cachorrinho na prateleira, a tartaruga caiu logo depois. Aí eu, tartaruga? Não pode. Tartaruga, nada a ver. Peguei a tartaruga, cachorrinho e tartaruga. Mas cachorrinho tem tanto a ver comigo, gente. Eu e o papai tivemos tantos cachorros na vida, a gente ama cachorro. E é companheiro, poxa.
Mas aquela mulher falou tartaruga. Não faz sentido. Comecei a andar na loja infantil, andei, até que eu falei assim, vou tirar no caixa a dúvida. Cheguei no caixa e virei para as meninas que estavam no caixa e falei assim, ei, posso fazer uma enquete? Tartaruga ou cachorro? Todas elas simultaneamente, é tartaruga, que linda! Foi a tartaruga. Quando eu entrei na minha caminhada, saindo da Praça Sé, da Catedral da Sé, lá em Porto, a tartaruga estava aqui na minha frente. Era uma tartaruga que representava o meu pai. Ponto. No quarto dia, quando eu me machuquei, no terceiro eu me machuquei, no quarto dia, quando eu comecei a andar. Vamos lá, tecnologia. Smartwatch, eu estava anotando 6 km por hora. É alto essa velocidade. Na minha caminhada com 9 quilos. No dia que eu me machuquei, eu fui para 1,5. Nos outros dias eu comecei a andar a 2. Quando muito, 3 km por hora. Lá pelo final do quarto dia do aprendizado, eu tô assim, segurando a tartaruga, aí gente, a tartaruga. O que a tartaruga me ensinou? Aqui o meu passo agora vai ser diferente. Que eu não preciso ter calma, não preciso ter pressa. Como é que eu estava acordando todos os dias? Imagina vocês estão fazendo uma coisa interessante, vocês fecharam a mochila de manhã cedo e vocês têm que chegar no ponto até lá. Hoje, no dia a dia normal, o que a gente faz? Tem horário, vou rápido, vamos embora, rápido, não sei o quê. Eu estava assim. Até que quando eu comecei a me machucar, eu tive que começar a diminuir todas as minhas velocidades de tudo. Porque eu tinha que me adaptar àquele momento. Eu estava com muita dor, gente. Vocês não têm noção. Eu não tomava remédio para dor durante o dia. Por quê? Porque eu precisava saber o tamanho da dor. Porque se eu andasse um pouco mais rápido, eu poderia me lesionar mais. Então eu tinha que sentir a dor o dia inteiro. Eu só podia tomar analgésico ao dormir. Durante o dia eu não podia, porque eu tinha que saber qual era o tamanho da dor. E esse arquétipo, ele me ensinou uma das coisas mais preciosas da caminhada, que é: acalma-te. Quem me conhece sabe que eu sou um turbilhão, né, Rô? Eu tenho uma amiga que é a prova aqui. Eu sou um turbilhão, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, para todo mundo. Eu sou essa pessoa. Mas eu tive que reduzir todas as minhas velocidades. E eu cheguei na Sé, na Catedral da Santiago Compostela, na verdade. Quando eu cheguei lá, eu gostei de ter chegado. Mas eu cheguei com essa cara. Foi quase irrelevante. A chegada foi só a chegada. Na chegada, não tinha a Dona Carmen, que me fez aquela comida maravilhosa, e que ela me deixou hospedado na casa dela, que ela é uma senhora de quase 85 anos de idade, que viu minha dor. Ela foi no quintal dela, pegou a bacia, encheu de água gelada, levou para frente da casa dela, onde eu estava tomando um café que ela tinha acabado de me servir, aquela bacia pesada, que ela não deixou carregar, para eu colocar o meu pé, para ficar 10 minutos na água gelada. Além da Dona Carmen, teve a Priscila, que foi uma outra brasileira que me recebeu na casa dela, que foi o dia que eu mais senti dor. E ela foi incrível, porque ela me viu. Eu precisava de um abraço naquele dia. Eu não sabia se eu ia continuar caminhando. Eu não sabia se eu ia continuar fazendo o que eu mais queria, que era fazer a caminhada de Santiago Compostela com meu pai. E ele já não estava lá. E eu estava com muita dor. Naquele dia da chegada de Santiago Compostela, eu já não tinha mais o James, que foi um cara muito legal de Londres, que eu encontrava com ele várias vezes. E durante a caminhada, ele ia rápido, parava, porque ele sabia que eu ia chegar para lanchar comigo, e ele descansava. A Jamie, que foi a canadense, que eu fui encontrar quase no final, ela não sabia que eu tinha me machucado. E quando ela me viu machucado, ela falou assim: pelo amor de Deus, eu quero passar pelo menos uma meia hora com você, porque eu quero sentir o que você viveu. E a família de Londres, e a Michelle, uma ucraniana, que no domingo que a gente se conheceu, os pais delas estavam tentando sair da Ucrânia. E eles iam sair de carro, alugado não, clandestino, cheio de drones,
atirando nos carros e os pais dela, se tivessem sorte, conseguiriam sair do país. E eu estava nesse momento com ela. Eu tinha acabado de conhecer ela. E eu fui à fortaleza dela nesse dia. E aí, se eu for contar todos os nomes, todas as histórias, a chegada não é nada. Assim como a felicidade, ela não é um destino. A felicidade é a atitude que nós temos todos os dias de olhar a vida de forma diferente. Essa caminhada me ensinou muita coisa, mas o principal foi eu me escutar. E o autoconhecimento, para todos nós, ele tem que partir desse lugar de se escutar. Se você precisa de uma ajuda, peça. Se você precisa de um abraço, igual a Priscila me deu, a Patrícia me deu, peça. Se você vê alguém que está precisando, dê o abraço. Assim como meu pai, quando eu liguei para ele e falei assim, eu só preciso que você esteja para mim, esteja para alguém. Não fala nada, só esteja. No caminho do autoconhecimento a gente é muito sozinho. Mas na hora que a gente começa a olhar para o lado e começa a perceber a Jane, o James, a Patrícia, a Dona Carmen, a gente percebe que a gente não está sozinho. Essa foi a minha jornada. Essa foi a forma que eu olhei ela. Podem ter tido várias outras formas, mas foi o que eu consegui viver. E é isso que eu tinha para trazer para vocês. E o que eu desejo para vocês é que vocês tenham um bom caminho na vida de vocês. Porque vale a pena. Muito obrigado. Muito obrigado. Ai, eu vou pisar em você. Oh,